Já pôs pra gravar? Já. Eu vou confirmando. Dolly Guaraná. Tudo. Tá gravando tudo. Pronto? Salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje em tom especial, né, Felipe? Dia de aniversário do Mate, dia 21 de junho. A câmera tá torta. Deixa eu ver aqui. Aí. Pronto. Perfeito. É porque vocês não estão entendendo a gambiarra que tá isso aqui. Nós estamos gravando aqui, mas tá uma gambiarra violenta aí pra esse negócio se segurar. É, mas é a data especial, porque hoje é aniversário do Mate. E aí a gente tá indo pra casa da nossa avó, em Pará de Minas, comemorar com família. E foi até o que startou o tema desse vídeo aqui, que a gente começou a falar sobre cerimônias, sobre eventos marcantes da nossa vida, né? Então, momentos especiais, e aí a gente chegou na conclusão que a gente queria fazer um vídeo sobre as nossas regras da vida. Isso. E a gente, ao longo de alguns anos, foi anotando essas regras, né, num e-mail que eu enviava para o Felipe e a gente ia gravando isso. Então a gente separou aqui nove regras que a gente foi agrupando ao longo da vida. E aí a gente vai explicar cada uma delas aqui e espero que seja interessante para vocês aí. Ou pelo menos metade, depois a parte 2 se não ficar muito grande a gente separa. Mas vamos lá. Regra número 1. Essa regra é muito importante. Eu acho que é a das mais diferentes que eu já vi, que é: nunca perca uma boa oportunidade de ir embora para casa. E aí eu acho que essa regra ela tem um contexto muito interessante, que ela foi elaborada justamente em alguns momentos da minha vida, da nossa vida, em que a gente estava num lugar onde a gente às vezes não queria estar, ou às vezes a gente estava, sei lá, um pouco incomodado de estar naquele lugar, e surgiu uma oportunidade de ir embora para casa, né? E a gente tinha que aproveitar aquela oportunidade, porque uma coisa que a gente foi percebendo ao longo da vida, o Felipe vai dar a visão dele, mas é que muitas das vezes quando você tem a oportunidade de sair de um lugar que não está te agradando, se você demora muito para sair daquele lugar, você perde a oportunidade de falar: não, vou ficar mais um pouquinho aqui, depois eu vou com tal pessoa, eu vou mais tarde, não sei o quê. Invariavelmente você se arrepende, porque a primeira oportunidade de ir embora para casa, quando você já está com vontade, cara, é a melhor de todas. Não é não, Felipe? Verdade. E essa regra, ela não é só sobre ir embora para casa, como diria o ChatGPT. Não é sobre isso. É sobre isso. Mas eu acho que ela serve para qualquer coisa e qualquer lugar que não... Tá, gente? Às vezes é uma festa que você pode ter uma boa oportunidade de ir embora para casa. Às vezes é um emprego que você tá e você não quer. Às vezes é uma amizade, um relacionamento, qualquer coisa que você tá e você tenta se qualificar mais tempo, mesmo que aquilo não te faça bem. Então acho que não é sobre ir embora para casa, é sobre estar num lugar onde não te pertence. Exato. E aproveitar a oportunidade que lhe é dada em primeira mão de sair daquele ambiente, de vazar daquele lugar. E você tem que aproveitar essa oportunidade, porque invariavelmente quando você titubeia na hora de decidir, você se arrepende. Não é que você se arrepende, mas a probabilidade de dar coisas ruins ou de você ter... Quem nunca aí saiu para uma festa, teve uma boa oportunidade de ir embora para casa, não foi, e aí arrumou uma confusão, não conseguiu chegar em casa direito, pagou caro. Acho que é muito isso, sabe? A gente fingir que a gente tem essa boa oportunidade, a gente deixa ela de lado e acaba passando por um desafio maior ainda, porque a gente não quis aproveitar essa oportunidade. Boa, bora pra regra número 2.
prioridades não se discutem. Essa é uma regra que ajudou essencialmente a gente a se desenvolver como amigos, a gente, resolver vários BOs na vida. É que o que é prioridade para uma pessoa, talvez não é para outra pessoa, mas isso você não pode discutir, entendeu? Porque para você aquilo não é prioridade, mas às vezes para outra pessoa aquilo é extrema prioridade. E é muito problemático quando a gente cai na discussão de prioridade, porque é uma das coisas mais pessoais que existem no mundo, que existem na vida, é o que é prioritário para uma pessoa em comparação com outra pessoa. Exato. E muitas das frustrações que eu vejo, eu enxergo assim, normalmente é uma pessoa querendo que a outra pessoa entenda a prioridade dela como a prioridade dos dois. Isso. E a gente sempre se frustra muito em não entender essa regra. Exatamente. Então essa é uma das regras que ditam a frustração das pessoas no dia a dia. E eu acho que ela é uma regra essencial para o seu controle emocional, cara. Se você ficar projetando as suas prioridades em outras pessoas e esperar que elas tenham que ter a mesma que você, cara, a chance de frustração é imensa. E mais do que isso, você não vai conseguir se relacionar bem com as pessoas. Então, acho que é uma regra número 2 da vida que precisa ser muito bem aprendida. A terceira regra, a regra número 3, não é sobre mim. Essa é uma regra que eu até sei a origem dela. Eu estava lendo aquele livro Os 4 Compromissos, né? E é uma regra que ela é muito interessante e que ela traz um conceito que eu acho que é muito interessante e que dá uma chave para a gente sair de algumas brigas, a gente sair de alguns alvoroços na nossa vida, que é o seguinte, cara. Quando você entende que às vezes uma briga, que às vezes um comportamento de outra pessoa, que às vezes, né, uma pessoa que, né, começa a viajar, não é sobre você, cara, você se torna livre daquele problema que aquela pessoa está narrando. Então a gente tem um caso muito específico, né, na minha leitura tem um caso muito específico disso, que é, por exemplo, uma pessoa que a gente conhece, meu irmão, e às vezes a gente vai conversar com essa pessoa e a pessoa começa, tipo, projetar outros negócios, falar que a gente e tal, não sei o que lá. E aí eu falo, mano, tem certeza que isso não é sobre mim, cara? Tem certeza que isso é sobre essa pessoa, o que ela pensa e o que ela tá fazendo aqui. Então você se tirar de foco quando você não é o problema é uma coisa essencial para qualquer tipo de relacionamento. Exato, eu acho que assim, é um pouco de recolha-se a sua insignificância. Você não é tão importante quanto você parece. Que às vezes o problema nunca é, às vezes, não é você. Todo mundo passa por desafios na vida e às vezes você toma de alguém, ou de alguém fala de um jeito diferente, mas aquilo não era sobre você. Sobre você, era muito mais sobre os problemas que a pessoa está tendo. E quando a gente tem, às vezes, vou colocar a palavra empatia, de entender, eu acho que é um duplo sentido, é um pouco de humildade de entender que você não é ninguém e também de humildade de entender que a outra pessoa também não é ninguém e aquilo é muito mais sobre ela e ela nos conflitos internos dela do que sobre você. E eu acho que isso te ajuda muito, de novo, a não se frustrar nos seus relacionamentos, nas suas relações, porque muitas vezes as pessoas são pessoas machucadas, pessoas que têm desafios, pessoas que têm inseguranças, e elas projetam essas inseguranças na medida que elas vão interagindo sem saber que elas estão fazendo isso. Então, se você se policiar, entender essa regra, eu acho que, de novo, isso evita muitos conflitos e te faz até criar mais conexão com essa pessoa quando você entende Sim. o que ela pode estar passando, sabe? Sim, com certeza. A quarta regra aqui é: não existe almoço grátis. Eu acho que essa aí, Felipe, pela data aqui, não, na verdade não, mas eu acho que ela é um pouco do quem dá de migué toma no cu. Essa é um adendo dessa regra que a gente já teve que aprender na prática.
teve que aprender na prática, e do almoço grátis e quem dá de migué se ferra, que é o seguinte, cara. Muitas vezes, quando você tentar sair, escapar de alguma coisa que tá querendo te acontecer, ou você começar a tentar ganhar algum tipo de vantagem, enfim, muito provavelmente o preço ele vai chegar. E como você não está esperando, esse preço ele pode ser muito mais alto do que você imagina. Então, para esse caso, né, eu acho que convém a gente contar a história do Garret de Péager. Do Garret de Péager. Felipe, conta pra gente aí. A gente estava fazendo uma road trip numa campervan na Europa. Nesse momento a gente estava na França e a gente viu que tinha lá o Péager, que nada mais é que o pedágio, e a gente tentou burlar o Péager por outras estradas para não ter que passar por dentro, para não ter que pagar o Péager. No fim das contas, acabou que a gente teve um problema, deu uma esbarrada no carro, deu uma amassadinha, porque a gente tentou fazer isso, aí ficamos meio que sem gasolina direito, se perdemos. Gasolina tinha um nome diferente, era gasóleo, como é que era? Diesel tinha nome de gasóleo, a gente não sabia em francês, ficou com medo de perder posto, arrumou uma confusão. No fim das contas, essa tentada de burlar para tentar pagar 10 euros a mais no pedágio saiu quase 1.000 euros mais caro pra gente. Exatamente. Então, o adendo da regra é: sempre quando você tentar dar algum tipo de migué, pode preparar que tem um custo muito alto te esperando, e que provavelmente esse custo é muito mais alto do que se você aceitasse pagar aquele preço que é o que você já sabia que você tinha que pagar. Então, não tenta dar voltinha, não tenta resolver os probleminhas de dando migué, que provavelmente você vai se fuder e nunca vai valer a pena. E o almoço grátis também serve pra, tipo assim, nunca acho que, tipo, tem alguém que tá muito bonito, tá tudo lindo, alguma hora o preço vai ser pago. Vai, com certeza. Regra número 5, que eu acho que foi uma regra que guiou bastante algumas coisas, eu acho que o Felipe vai poder falar um pouco melhor. Se exponha e tenha fé, né, Felipe? Que eu acho que em muitos momentos da nossa vida a gente é como se tivesse uma neblina. O dia pode estar lindo, mas está com a neblina na frente. Mas você sabe que o dia está lindo. Só que está na neblina. Então a gente precisa de se expor. Por quê? Porque se você não sair de casa, se você não tentar as coisas, você já sabe qual que é o resultado. É o mesmo. Então, você se expor, você se coloca no lugar de quem sabe as coisas darem certo para você. Então, por isso, se exponha e ter fé. Porque ter fé é muito importante para você conseguir fazer as coisas da sua vida. Porque se você mesmo não tiver fé, quem vai ter por você? E eu acho que a fé, ela te dá uma... De novo, quando tá na neblina, se você não tiver fé, você não vai ter coragem de seguir. A fé vai te dar a coragem de seguir, mesmo que você não enxergue lá na frente. Você sabe que o caminho é correto. Você vê, você liga o seu farol, você enxerga 2, 3 metros na frente, mas você sabe que você está na estrada do caminho correto. Só que você tem fé que aquele é o caminho certo. Exatamente. E tipo assim, se toda hora você fica mudando de caminho porque você não tem fé no caminho que você está seguindo, então você não vai chegar em lugar nenhum, porque você vai ficar dando volta, você vai ficar errando o caminho, você vai ficar perdido. Então eu acho que essa regra, ela fala muito sobre isso. Você tem que se expor ao risco, você tem que se expor ao incerto, mas ao mesmo tempo você precisa ter fé de que você está seguindo o caminho que lhe foi dado. E você tem que seguir aquele caminho até que ele se mostre errado, até que você chega ao final dele e fala: cara, aqui não tem nada, beleza, você muda a rota. Mas até isso estava previsto que fosse para esse caminho. Então você chegar no final dele e ver, cara, que não era o lugar, é muito importante, porque se você não vê, você nunca vai saber que era o caminho errado. Então você ia ficar ali, beleza, mas se você não se expor, você nunca vai saber. É verdade. Qual que é a próxima? A próxima regra, de número 6, é uma regra muito interessante que eu li num livro e que eu acho que ela é interessante.
só existem duas maneiras de mudar o mundo: ou pela espada ou pela caneta. Ou seja, só existem duas formas de você impactar as pessoas: pelas ideias Ou pela força. ou pela força. E é muito mais interessante que seja pelas ideias. Aí vai de cada um, né? Cada um tem as suas escolhas, mas para vencer pela espada, você vai precisar ter um exército, você vai precisar ter muita força. Enquanto que pela caneta, você consegue fazer de forma muito mais sutil, impactando pessoas de maneira muito mais fácil do que se você fosse fazer pela espada, né? E é muito mais contagioso pela caneta, porque você capacita uma pessoa e essa pessoa capacita outra pessoa. E é um ciclo que vai se fazendo. Então acho que assim, isso serve muito pra gente, o quanto que o conhecimento nos liberta, de a gente foi impactado por meio de outras ideias. E justamente quando a gente faz isso aqui, a gente quer gerar um impacto, Mudar o mundo pela caneta, né? impactar outras pessoas por meio de ideias, Com certeza. que é muito do nosso propósito, né? Com certeza. Regra número 7: seja generoso. Eu acho que essa é uma regra que tem um adendo interessante, que é o seguinte: receba bem para receber sempre. Ou seja, quando a gente é generoso naquilo que a gente faz, que a gente é honesto, quando a gente se sente tocado por alguma coisa e a gente retribui aquilo e a gente demonstra aquilo, cara, o mundo tá atrás disso, sabe? As portas do paraíso tá atrás da generosidade. Porque quando a gente é generoso com a vida é generosa com a gente, né? Então, a partir do momento que você retribui bem as pessoas que te impactam positivamente, você é generoso com aquelas pessoas que inclusive não fizeram nada para você, mas você é generoso para elas, você ganha para si mesmo uma paz, uma coisa boa, e que você não vai alcançar ela, né, tentando forçar a pessoa, tentando fazer a pessoa gostar de você. E é o jeito mais fácil de fazer uma pessoa gostar de você, é sendo generoso com ela. E aqui vale um disclaimer, que isso não significa você também ser bobo e ser bonzinho. Não, com certeza não. É você fazer as coisas sem esperar nada em troca, mas você também não vai ser uma pessoa que tipo que não quer desagradar ninguém. Não é isso que a gente tá falando. É você ser justo. Sim. Fazer o bem sem esperar nada em troca, bem kantiano a parada. Fazer o certo pelo certo. Sim. E de fato, quando você faz isso, você começa a enxergar a vida com outra ótica. Com certeza. Vamos para a regra de número 8 aqui, que eu acho que é essencial. Essa aí, cara, muito boa. Viva o que se prega. E eu acho que ela fala exatamente sobre tudo isso aqui que nós estamos falando. Então todas essas regras que a gente está passando para vocês são regras que a gente vive, né? Então a gente prega isso porque a gente vive isso. E eu acho que ela retoma a regra número 6, né? De mudar o mundo pela caneta. Porque, né, você vê os grandes líderes, né, as grandes mentes desse mundo, os grandes transformadores desse mundo, eles não venceram só porque eles escreveram uma palavra bonita, porque as pessoas que o viram deram testemunha, mas porque eles viviam aquilo que eles pregavam, né? O maior exemplo de todos, eu acho, né? Você vê Jesus Cristo, o cara vivia exatamente o que ele pregava, né? Então eu acho que a gente olhar esses exemplos é muito importante para que a gente possa, de fato, trazer impacto para as pessoas, porque ninguém acredita naquele que fala uma coisa e faz outra. Então, viver o que se prega, eu acho que é essencial, né, filho?
Exatamente. Tem um livro do Nassim Taleb, chama Skin the Game, Arriscando a Própria Pele. Esse é bom. Que é um dos maiores dilemas, que ele fala muito de assessor de pessoas que vestem com dinheiro, com coisa assim, que é tipo, a pessoa te dá sugestões de fazer, mas ela não faz com dela, Com o próprio. com o próprio. Então às vezes tem, por exemplo, um governo que faz as coisas com o dinheiro dos outros, mas com dele mesmo, para ele mesmo ele não faria aquilo. Então você fazer as coisas que você prega, é igual em Roma. O que eles faziam? Ele dá até esse exemplo lá. O engenheiro que construiu a ponte tinha que morar embaixo dela. Porque ele está assumindo os riscos da coisa que ele fez. E essa sensação de tipo, você pagar pelas coisas que você fez, você arriscar a sua própria pele, você viver conforme o que você diz, te dá uma sensação de tipo honestidade perante legitimidade perante a vida. Sim. Porque nada dá mais uma sensação ruim do que uma pessoa hipócrita. E eu acho que assim, tem que tomar muito cuidado com isso, inclusive, porque às vezes a gente comunica algumas coisas, e é óbvio, faz parte, mas a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente comunica, para que a gente não transpareça para as pessoas outra coisa que a gente não está vivendo, entendeu? Tanto pro bom quanto pro ruim. Às vezes você está querendo motivar uma pessoa, mas você não vive aquilo. E aí às vezes você vai fazer a pessoa fazer aquilo, mas sem nem você ter feito, sacou? Então assim, eu acho que é essencial a gente viver muito aderente àquilo que a gente prega. E por fim, tem uma regra aqui que eu aprendi, né? E acho que a gente pode contar um pouco sobre isso. Não insista em oferecer uma xícara de café para quem não quer. Essa história aí, você sabe a origem dessa regra, Felipe? Foi um dia na casa, né, na nossa casa, que a gente tava sentado na mesa lá. E aí a gente tava tipo trocando ideia, conversando, e tava os dois computadores na mesa. E aí eu fiquei insistindo, não, Felipe, toma um cafezinho aqui. Não, Felipe, toma um cafezinho aqui. Pô, cara, toma um cafezinho aqui. E ele, não, mano, tô de boa, não quero. Pô, foi tomar um café, derramou o café no meu computador, queimou meu computador, perdi o caralho do computador. Eu achei que essa foi uma regra que ela significou um aprendizado profundo, assim, pra mim. Que é o seguinte, cara, não adianta, eu acho que é muito problemático quando você tenta ficar impondo alguma coisa pra outra pessoa. Ela é um mix de todas essas. É um mix de prioridade não se discute. Ela é um mix de não é sobre mim. Não é sobre mim. Ela é um mix de não perca uma boa oportunidade de ir embora pra casa. Exatamente. Porque ela é você ter um pouco de empatia, de entender que às vezes, se você forçar a pessoa a fazer uma coisa que às vezes ela não quer, a energia dela quando ela vai fazer aquilo já tá diferente. Sim. E eu acho que esse, inclusive, é um recado aqui desse vídeo, né? Você não tem que seguir nenhuma dessas regras. O nosso objetivo aqui não é esse. A gente tá falando das regras que funcionam aqui pra gente, né? Então, assim, leia, escute todas essas que a gente passou aqui. Pondere. Mas não tome o café, cara. Se você não quiser tomar a xícara de café, eu não vou insistir pra você tomar essa xícara de café. Até porque o café é bom pra mim, entendeu? Ele serve pra mim. Ele talvez não vai servir pra você. E eu acho que o ponto é esse, né? E na nossa vida a gente tem que ter muito esse cuidado de não insistir com as coisas, com as pessoas, em cima de coisas que, tipo, a pessoa não quer, cara. A pessoa não tá à vontade de fazer aquilo, não é o que ela tá pretendendo. Então, assim, não insiste, sacou? Não quer tomar o café? Não fica forçando a pessoa a tomar o café. Mano, acho que isso vai muito além, principalmente nos dias de hoje. Se me deu um insight, já era uma coisa que a gente estava conversando essa semana. Eu acho que até pra... é um mix de tudo isso, tipo, o que significa regras pra vida. Porque hoje o que eu acho que mais tem quando a gente vê na internet, até uma coisa que a gente discute bastante, é gente falando o que deve ser feito e como deve ser feito. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco.
Porque igual a gente tá falando aqui, essas regras são regras que a gente usa para a nossa vida e que fazem sentido pra gente, com a nossa realidade, com os nossos problemas e as nossas vivências. Pode ser que isso não se aplique para as pessoas que estão aqui, não se aplique para outra pessoa. E a individualidade da vida de cada um é uma coisa incrível. Então não adianta a gente querer falar que a nossa regra é a única que funciona. Então, tome muito cuidado quando você vê na internet aí o pessoalzinho de terno, pessoalzinho arrumadinho, fazendo vídeo bonito, falando o que você tem que fazer. E outra, toma muito cuidado também com esse pessoalzinho que posta vídeo vivendo uma vida bacana, viagem pra caramba e tudo mais e tal, porque isso ilude e você vai entrar numa cabeça, num parafuso. Por que sua vida não é assim? Quando na verdade aquilo ali talvez funcione pra ele e às vezes nem ele vive o que ele prega. Então é muito importante ter o cuidado nesse momento de não se iludir com as coisas que a gente vê. Então esse vídeo aqui é um vídeo pessoal, é um vídeo sobre as nossas interpretações sobre a vida. E que se você gostou, compartilha. Se você não gostou, deixa aqui o que te incomodou e vamos discutir essas ideias. Até a próxima. Não gravou. Não?